amiga, que maravilha. A gente tá aqui juntas. E quem que vai estar aqui com a gente? O incrível nosso mago Bruno Benini, mago gaúcho, do Progresso para o Mundo. Exato. Gurias, que prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção, obrigado pela amizade de vocês, por essa conexão incrível que a gente vai ter, está tendo, né? Que o Sagrado nos abençoe, hoje e sempre. Um prazer a todos que vão ouvir, ver a gente. Energia maravilhosa aqui com vocês. Seja muitíssimo bem-vindo. Sim, sim. A gente já estava bem ansiosa, né, Alice, para poder ter esse momento com você. Então, pra gente tá sendo uma alegria. E tá sendo incrível mesmo, né? Porque a conexão, quando a gente conhece pessoas que realmente se afinizam com a gente, é desde o primeiro momento, né? É, com certeza. A troca, a conversa, Santo bate. tudo, né? Exato. Santo bate. Santo Exatamente. bateu, né? Foi assim, ó. Eu lembro que quando eu vi o perfil do Bruno, eu percebia, assim, muita... Aquela coisa, aquela presença, né? Aquela coisa mágica, forte, intuitiva. Porque, claro, né? A internet, a gente vai olhar vários perfis, né? Várias pessoas e tal. Mas ninguém me chamava tanta atenção, assim, porque eu tô há muitos anos na área, né, da espiritualidade, então eu já conheço muita gente. Mas quando eu bati o olho no Bruno, eu disse, isso aqui é um diamante. Peraí, deixa eu ver esse diamante aqui. Com certeza. E isso é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente vê inúmeras pessoas falarem de espiritualidade, falarem de inúmeras coisas. E não é só aparência, né, Carial? É aquela coisa de viver e de ser, né? Porque eu acho que no mundo de hoje que a gente tá, independente se for a tua espiritualidade, ser quem nós queremos ser hoje em dia, a gente tem que lutar. A gente tem que ter aquela postura e aquela atitude, porque se nós não enfrentar o mundo nos consome de certa forma, né? É verdade. Nos engole. Né? E como é que uma honra começou muito essa... grande. Ou sempre esteve, né? Porque às vezes a gente... Eu digo muito assim, que eu não sei dividir, né? O Bruno antes da espiritualidade, o Bruno depois, ou que tipo de espiritualidade é o Bruno, né? Antigamente eu até ficava meio assim, quando me chamava, o bruxo, o mago, o feiticeiro, né? Hoje em dia até eu gosto, porque se a gente for pegar a palavra, né, bruxa, né, vem uma pessoa sábia, vem uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca, né? E eu posso dizer que a espiritualidade, ela começou no meu parto, que eu me lembro, né? Eu nasci de 7 meses, minha mãe teve eclâmpsia, nasci mortinho. Olha. E minha mãe comenta muito que ela viu uma mulher de quase 2 metros. Essa mulher, ela fez assim pra mãe. Me beijou e eu chorei sozinho. Nunca fiquei em incubadora, nunca fiquei em nada. E desde então, eu sempre tive muito contato com a espiritualidade, né? Principalmente com essa minha guardiã, com essa pessoa que se apresentou na minha vida. Depois, aos 4 anos, é que na minha família, assim, meu pai, ele é espiritualista, ele tem uma casa de religião. Na família da minha mãe tem espíritas, aquela coisa do brasileiro, né? Tudo vai em tudo um pouco. Mas nada assim consolidado, né? Por exemplo, meu pai é parte dele, né? São separados desde que eu nasci. E com 4 anos eu tive a primeira chegada, né? Da minha espiritualidade, dessa mulher na qual eu recebo, eu cultuo. E é a mesma mulher da visão da tua mãe. É a mesma mulher. Porque daí depois, como a mãe nunca tinha falado pra ninguém, quando ela fechou 16 anos em terra, porque hoje em dia ela já tá um pouco a mais que isso, né? A gente vai envelhecendo. Ela contou o parto pra minha mãe. Então, minha mãe teve certeza que foi ela, né? Pela questão de que, tipo, ela nunca tinha comentado sobre, né? Foi um momento ali dela que ela achou que era um delírio. E ela chegou, quando ela fechou 16 anos de aniversário em terra, 16 anos de feitura, obrigação, chegada dela, ela disse, eu te acompanho desde que aconteceu isso. E tem alguma ligação com o número 16? Na época... Relacionado, assim, na tua vida, que tu como mago, tu entende que tenha? Sim e não. Por exemplo, assim, dentro do que eu cultuo, podem as pessoas dizer assim, ele é um bandista, ele é quimbandeiro, ou ele é de alguma matriz africana. Uhum. Sim, mas isso não é algo que limite a pessoa, né? Então, eu busquei bruxaria europeia, né? Minha descendência italiana, cabala, goécia, dentro de outras coisas, a magia nórdica, enfim, né? E dentro da quimbanda, por exemplo, hoje a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu sou pai de santo, eu sou zelador de Exu, mas a pessoa é iniciada.
E a gente vê muitas pessoas se vendendo aí, né? Ou, enfim, falando, eu sou pronto. Não é pronto. Iniciação é uma coisa. A partir de 7 anos, conforme as tuas obrigações, tu te apronta, tu tem o teu governo. Então, 16 anos é uma data muito importante, porque seria o tempo que aquele espírito tem em terra, né? Quantas coisas a gente faz com 16 anos? Né? É um poder muito grande. A gente está no auge da nossa força, da nossa entendimento, né? Sim, na tua história eu achei muito interessante e eu faço um link que a gente sempre conversa, né, Kari? Verdade. Sobre a seguinte situação, que a gente vê em civilizações mais antigas que exercem espiritualidade, asiática, ali, Egito. A gente não... Eles têm uma forma de culto, assim, que é muito interessante, porque eles não separam a vida ou a cultura da espiritualidade. Não, é de dentro pra fora, né? São juntas. Isso de separar a matéria do espiritual é uma coisa do Ocidente, né? Que veio com o catolicismo, enfim, com todas as coisas, com o catequismo e toda aquela função que a gente já conhece a história, né? Então... E por que isso acontece? E claro que é uma coisa... A gente nasce no meio em que a gente já vive aqui, a gente nasce e a gente os nossos pais já nos ensinam, né? Não, já essa divisão que existe. Já tem essas crenças limitantes, as crenças limitantes, exatamente. Já é uma crença limitante. Essa educação, né? Que tu nasce de que é assim. Só que a gente vê, por exemplo, a tua mãe já tinha a espiritualidade, então ela já transmitiu isso pra ti. Né? Então, tu já veio com a... Depois, com o tempo, eu fui entendendo um pouco por que me chamavam tanto de bruxo, né? Porque, assim, quando eu digo que não é que seja difícil ou fácil ser eu, mas eu não me trocaria, não me venderia por nada. Porque eu nunca consegui, por exemplo, assim, ser um padrão na escola, em algum ambiente da sociedade. Mas sempre foi respeitado ou tu teve dificuldades quando criança? Não. Assim, teve, como qualquer pessoa acredita ali, o famoso bullying, né? Mas eu acho que quando a gente busca a nossa autenticidade, a opinião do outro pouco nos basta. Não importa muito, né? Não importa. Então, é muito isso, sabe? O Oriente, ele traz essa busca da espiritualidade de dentro pra fora. Eles olham muito para como está o interior deles, né? E aqui, né, no Ocidente, né? A gente tem muito essa coisa, eu tenho idade para casar, eu tenho idade para construir família, para estudar, para isso, para aquilo. E aí veio o Bruno totalmente diferente disso, sabe? Numa cidade mais... Uma cidade de interior, né? Sou uma cidade bem de interior, imagina, tem 25 mil habitantes, 20 mil habitantes minha cidade, né? E muitas vezes até as pessoas pensavam assim, ele tá fazendo isso para chamar atenção, ou para quê? Não, sabe? Era meu aquilo. Então, eu acho que tem muito isso de não conseguir se dobrar, não uma questão de orgulho, né? Mas de não deixar de ser que você é. E tu transmite mesmo uma fonte de sabedoria, de equilíbrio, e tu é muito novo, e tu é super novo, né? Eu vou fazer 27, mas aí que eu digo muito assim, nunca se percam muito numa religião específica, ou numa crença específica. Nada é uma verdade absoluta, né? Sim. Então, essa minha guardiã, ela sempre me trouxe assim, o nome dela, da onde ela veio, eu tenho como confirmar isso, né? Então, por exemplo, eu não vou chamar a fulana de tal lá, eu vou chamar quem ela foi em vida. Mas tu vai chamar uma pessoa que está morta? Sim. Nós buscamos seres que não estão mais aqui, certo? Então, assim, ela me trouxe muito essa questão, tu tem que estudar, tu tem que conhecer as coisas, tu tem que ter essa independência de saber o assunto, de saber as pessoas que vão vir até ti. Ela sempre tratou a vida como algo muito importante, valorizar a vida, o respeitar a vida, o respeitar o nosso corpo. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Tu sabe como que ela desencarnou, assim, ela chegou a te contar essa história? Eu sei que pode parecer uma pergunta meio absurda, mas eu fiquei curiosa, né? Porque... Então, Maria Padilha, né? Ela sempre foi a minha, pelo menos, né? Minha não, né? Ouso dizer a minha, né? Sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito de vida. Então, ela foi uma mulher que ela... não é good vibes, como todo mundo pensa. Maria Padilha, ela foi isso, ela é a deusa do amor, isso aqui. Ela realmente é. Mas a minha específica, ela vem de uma família pobre,
ela sempre gostou do que é bom, ela sempre gostou de poder. Tanto é que ela diz que ela é um homem no corpo de mulher. Então, ela foi cafetina. Ela fazia venda de mulheres, ela, enfim, no seu espaço. Na época dela, teve 7 encarnações, que ela conta. Inclusive no Egito, teve uma das. E quando ela morreu no Brasil, né? Pelo fato de... Ela cansou de muitas vezes começar e recomeçar as coisas na vida dela. E ela teve grande decepção com as pessoas nas quais ela confiou, que ela amou. Porque ela nunca teve família, ela nunca teve filhos. Ela sempre buscou esse bem-estar dela. Ela sempre buscou o bem-estar das pessoas próximas dela. Sim. Então ela adotava muitas mulheres, por exemplo. É muito lindo quando isso acontece. Teve uma festa de uma afilhada minha, de Quimbanda, que ela tem uma pombagira menina. Então, tem, enfim, as comprovações e tudo, aonde ela veio, abraçou a Padilha e agradeceu pela liberdade dela como espírito. E ela conta que, enquanto ela era viva, ela foi para um convento, ela foi abusada pelo padre, tiraram o filho dela, ela botou fogo no convento, e quem acolheu ela foi Maria Padilha, a entidade que eu tenho. A minha mãe, hoje, se eu sair, minha mãe sente saudade dela em primeiro lugar. Porque ela é uma mulher que ela é uma mãe de todos. Sim. E não aquela mãe delicada. É aquela mãe que chega, que tá assim, 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 vamos melhorar isso. Sim. Né? Então, a última encarnação, assim, a partida dela foi no Brasil. Olha só. Né? Que interessante a história. Eu não conhecia a história. Eu sou uma peregrina. Estou iniciando no meu processo de evolução espiritual. Estou no meu processo, não estou evoluída assim como vocês dois. Mas você tem uma evolução. Eu estou na caminhada também. Mas eu me conectei muito com essa história porque a minha avó era assim. A minha avó adotiva, que minha mãe foi adotada. Olha só. E ela adotou umas 5 meninas, assim, 4, 5. E adotou mesmo, deu estudo. A minha mãe, ela deu estudo pra minha mãe, porque a minha mãe, eu vou contar toda a história agora, né? Vou ocupar todo o podcast. A minha mãe, mulheres, né? A minha mãe foi adotada em Manaus. Olha só. Com 13 anos. Só que o que acontecia? Eles adotavam crianças de 13, 12 anos que já poderiam fazer trabalhos domésticos. Sim. E traziam ela foi pro Rio de Janeiro, no caso. E lá ela fez, né, ela achou que ela era muito romântica. Então, encontrei minha família. E aí ela teve uma decepção, porque forçaram ela a trabalhar, enfim. E parece que um familiar desse cara que adotou, que era essa senhora, falou, tu tá louco, não gostou da situação, denunciou, e ainda falou assim, vou pegar a Maria de Fátima pra mim, eu vou cuidar dela. E ela tinha mais umas meninas que ela cuidava, que ela ajudava. E aí ela formou minha mãe, ela deixou minha mãe muito bem, assim, né, embasada, assim, ela deixou com casa. Minha mãe não tinha nada, né? Minha mãe conseguiu, foi um anjo, deixou minha mãe com estrutura. O que minha mãe fez depois com a estrutura que ela deixou, aí é uma outra situação, mas eu entendo, já julguei muito a minha mãe. Mas teve essa oportunidade. Sim, eu já julguei muito a minha mãe com ela. Meu pai foi embora de casa, ela tinha 3 crianças, então ela se viu com 3 crianças longe da família, sem a mãe adotiva. Quem é que não vai pirar? Eu pirei com uma sozinha. Uma. Tu imagina ela com 13. Então, depois que eu passei pelo processo da maternidade, eu entendi o que ela sentiu. E ela sentiu muito mais. E eu julgava, eu ficava, mãe, olha só, tu tem informação. Mas ela, filha, eu não consigo. E eu entendi, hoje eu me conecto. A minha mãe faleceu, mas eu me conectei com a história da Maria Padilha, porque eu me conectei com a minha avó, que a minha avó era assim, ela me acolheu também. Eu lembro de coisas que ela fazia pra mim quando eu ainda estava no Rio, né? Misto quente. Ai, que delícia. Eu falava misto quente. Aí quando eu vim pra cá com 6 anos, eu perdi totalmente, passava, né? Piastra no cabelo, né? A chapinha, piastra. Totalmente carioca, mas eu achei muito legal e, de uma certa forma, assim, parece que eu me conectei com a consciência da Maria Padilha. Que história linda, né? Muito bonito. Eu sempre digo um pedacinho de Padilha pra quem tem fé. Né? Hoje eu olho pra ela literalmente como se fosse um ente querido.
uma Sim. pessoa, né? Sim, com certeza. Porque ela é esse amor, ela é esse carinho. E ela também sofreu por amor, né? Como muitos de nós, eu acredito que algum dia na vida passou, né? Porque Ai, a gente falando tá num nisso, processo de evolução, sim, né? falando nisso, como tá difícil ser solteiro, né, amigo? Tá difícil ser solteiro, né? Não, tá difícil tudo. Né? Hein, Cariel, tu que separou agora? Não, Vamos trazer a vela pro meio? Vamos colocar aqui, fazer um witch, Não, não, né? Deixa a vela no meio aqui, ó, Bruno. Deixa a a Baby the Case e a vida amorosa. A gente é que nós que somos oraculistas, né, Bruno? A É gente é babado, porque em casa de Santo Ferreira. Não, pera, calma. Em casa de Ferreiro. Espeto de pau. Espeto de pau. Arroa. Arroa. É, pô, Não, mas Ai. e claro, eu acho que inclusive é uma das maiores demandas, né, que a gente tem é total. Sim, amor. relacionamento, né? E quando eu tiro as cartas, Cariel, eu nunca pergunto de relacionamento, mas Não. sempre vem. Sempre vem. Sempre. Porque eu acho que é um conjunto, né? Sempre O vem. amor, o dinheiro, É. a saúde. Porque quando a gente fala prosperidade, é isso. Não adianta a gente ter É. saúde. Como eu digo, o dinheiro ele é importante. Sem dinheiro tu não tem um bom plano de saúde, tu não tem, né? Com certeza. Caminhos pro amor. Então é uma junção, né? Exatamente. Mas o amor é... Como A é? Padilha sofreu por amor, gente. Como é que Pois foi é, isso? como é que foi esse sofrimento dela? Então, ela sempre foi, assim, uma mulher visionária, né? Então, é como eu digo, hoje, mulheres, pessoas que pensam diferente já são agredidas numa sociedade. Imagina, sei lá, em 1700, 1600, uma mulher ter 7 casas de prostíbulo e lidar com homens, né? Diretamente. Tem que ser muito firme, né? E aí ela conheceu um cigano. Tinha que ser, Ela né, conheceu o cigano. Ai, cigano. meu Deus. Tinha que ser do meu povo. Vai. Até então, até é por isso que eu vim com a questão de cartas. Com Ela diz certeza. que é um praguejo dela, né? Viu? Porque ela trabalha muito a vidência comigo, né? Mas as cartas, ela diz que vem uma missão deste cigano. E aí foi o único homem que ela se entregou de gratuito, assim, de amor. E aí, Foi o o que... free pass. Que não seja E aí- parque de pezinho? Exato, né? Daí o que aconteceu? Uma das mulheres nas quais ela criou, ela educou, ela cuidou, né? Foi uma mulher que sofreu agressão do marido, foi casada à força. Também teve um caso com ele. E aí ela conta que um dia todas as mulheres lá estavam se arrumando, não iriam trabalhar naquela noite, naquele dia, enfim, porque teria o casamento da dona Sete Saias com esse tal de cigano Pablo. As 7 saias. Ai, as 7 saias. Que inclusive é um espírito que a minha mãe recebe. Ela é muito poderosa. É muito poderosa. Porque foi tu que me falou pra pesquisar É, sobre as 7 saias. isso. Foi Exato, tu. foi. Aí a Padilha conta que ela botou um vestido negro, ela conta, né? Um vestido de velório. Pediu a carruagem dela e ela foi sem ir convidada. E por ela ter é uma coisa louca, né? Porque eu tenho medo até de galinha. Ela vem em terra, ela gosta de dançar com cobra, ela gosta de fazer umas coisas meio loucas, assim. Então ela diz que ela cultivava muito veneno, muitas plantas, ela traz muitas receitas. Olha. Por exemplo, na época da pandemia, nós nunca pegamos Covid É lá uma em casa. entidade muito É poderosa. mesmo? as 7 Nunca, saias. por conta de um chá que ela ensinou pra nós. E realmente, de fato, a gente nunca teve. E eu tomei chimarrão, atendi em cidades que pessoas foram até entubadas, nunca peguei o vírus. Mas aí, voltando ao amor dela, aí ela conta que ela foi no casamento mesmo, sem ser convidada, vestida de viúva. Ela envenenou as taças deles e depois ela matou os dois com um punhal. Então ela gosta muito de um punhal. E ela disse que ali ela sentiu a dor do amor e ali ela morreu para o amor. Né? Porque foi um homem que ela se entregou. Era uma pessoa que guardava as chaves da casa dela, do palácio dela. E quando ela chegou, os dois estavam se casando e nem ao menos falaram para ela, né? Que loucura. E aí a gente traz isso hoje para a realidade de quantas pessoas, né? Acontece. Quantas né? pessoas... a gente nunca tá livre de ser enganado, muitas vezes de ser usado, né? Isso é verdade. Qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento. Seja amizade ou... Exatamente. Eu tava tendo uma reflexão sobre isso, né? Porque eu acho que o que mais faz as pessoas, entre aspas, enganarem as outras também tem a ver um pouco com esse fundamentalismo religioso que a gente vivencia, porque se a gente for para o Oriente Médio, vai ter sheiks com não sei quantas mulheres, e para elas tudo isso é normal. Uhum. Eu não estou dizendo que a gente deveria aceitar um homem que tenha várias mulheres, mas a monogamia estipulada pela nossa sociedade, dentro dessa engenharia social, é o que ferra tudo. E também Essa que é priva a o amor, verdade. né? Exato.
O amor livre, O amor que é pra livre, ser uma cara. coisa Que tão... vamos lá. troca de experiência entre... Exato. E Era nunca pra a gente ser vai amar normal alguém como isso. outra pessoa, né? Cada um a gente ama de um jeito. Eu sei, cara, ninguém vai concordar, ou quase ninguém vai concordar com esse ponto de vista, mas é a realidade das coisas. A natureza, por exemplo, biológica de um homem, do macho, né, desde os primórdios, desde lá, né, dos Homo sapiens, enfim, é essa coisa do depositar a sua semente para, né, multiplicar ali a sua raça, né? Então, eu acho que vem um pouco disso. Mas, não, com certeza. Só que isso também, a gente não pode, e no meu ponto de vista também, a gente não pode levar só pro lado do tipo assim, mas então fulano pode ter quantas pessoas quiser, desde que aquilo não venha a te ferir, né? Porque às vezes também a gente não consegue lidar com essa liberdade toda de expressar sentimento, né? Eu não saberia. Acho que é uma troca de energia entre energias iguais, energias que se conectam de uma certa forma, que não seja, que seja bem conversado com o parceiro. A gente falando de poligamia. A gente foi pra poligamia do nada, mas... né? Gente, voltando também a parte do Oriente, né? O amar-se, em primeiro lugar, também nos permite decifrar o amor que eu tenho por aquela pessoa e até mesmo por outras pessoas. O autoconhecimento é tudo, até pra isso, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa... eu me dedico muito ao meu trabalho, à minha espiritualidade, que eu confesso que eu sou até um pouco egoísta no sentido de amor. Eu não sei se eu gostaria de ter alguém na minha vida. Exatamente. Tem um tempo que tu fica tão feliz com a tua solitude que tu não consegue se dedicando a uma pessoa, a alguém que esteja, talvez, ali, que seja 10 horas do dia. Entendeu? Porque coisa boa tu dormir esticado numa cama sozinho, coisa boa tu sair, ir num restaurante sozinho, se olhar, vestir aquilo que você gosta, né? Claro que é muito boa a companhia da outra pessoa, né? Mas quando aquilo é uma verdade, uma troca. Não aquela coisa forçada, aquela coisa imposta, né? Novamente, por uma sociedade, porque eu tenho que ficar com essa pessoa. Quantos casamentos a gente vê aí frustrado porque o que o vizinho vai pensar, o que o fulano de tal, a família, né? Quantas pessoas hoje em dia, muitas vezes até traem, porque às vezes sua orientação tem uma nascem de uma forma, mas não pode expressar aquilo que realmente são. Então, muito, né, do que a gente passa, infelizmente, é aquilo que é imposto. E Padilha, ela vem com essa energia de arrebentar tudo isso. Todas as correntes e prisões tu tem que ir pra direita. Vou pra esquerda. Eu li em algum lugar a respeito disso, que a energia feminina é quebrar padrões, quebrar correntes. Certeza. Eu acho isso incrível. É a criação em pessoa. Eu digo muito, eu não consigo olhar pra uma mulher e não enxergar uma deusa nela. Porque a mulher tem o poder de gerar uma vida. É verdade. A mulher cria tudo. O homem é importante até por ali. Até dentro da magia, né? O caldeirão é o útero. A mulher é o único ser capaz de botar alguém na Terra. Exato. A própria Terra, a própria Mãe Natureza. É um oráculo, amiga. É um oráculo, é um portal. A própria Mãe Natureza. É um portal que tu gera uma vida e traz o material pra Terra. E a mulher, ela já tem uma sabedoria. Né? A mulher já nasce com a sabedoria. Que o homem precisa, às vezes, se lapidar pra buscar. Deixa eu te perguntar. As pessoas te procuram mais, assim, pra falar dessa parte amorosa e tal, porque... como ela teve também essa vivência, ou como é que é isso, assim, esse trabalho dela? Eu trabalho bastante com a questão de amor, mas eu trabalho muito, assim, a Padilha é uma mulher que ela gosta de dinheiro, né? Então ela é muito prática. Ela é uma mulher que ela trabalha muito para comércio. Ela gosta muito de trabalhar o amor. Se você, por exemplo, assim, chegar para ela e dizer, olha, tua vida é assim, tu tá passando por isso, este homem é assim, mas tu quer? Eu quero. Então tá, vou fazer pra ti. Mas ela é muito sincerona. Então, hoje ela trabalha muito com mulheres da noite, né? Ela auxilia muito essas mulheres da noite. E, geralmente, as pessoas que ela escolhe atender, porque eu não posso chegar e dizer pra ti, amor, eu vou fazer pra você algo, se não tiver autorização dela. Não é todo mundo que ela deixa. Olha. Porque ela mesma diz, eu não tô aqui pra agradar, não morri pra agradar ninguém, não vai ser depois de morta que eu vou agradar. Olha. Né? Até porque a própria espiritualidade, a gente tem essa ideia cristã de que a gente tem que servir alguém. E ela diz que não. A gente tem que servir a nós e buscar a nossa evolução. Porque às vezes tu tá ajudando alguém que Deus tá ali dando porretada pra ensinar.
Aí quem é nós pra querer levantar e mexer? É verdade. Sabe que eu tenho esse costume muito forte que eu também tô tentando curar, talvez. Eu gosto muito de ser útil e servir as pessoas. Eu tenho isso muito. Eu acho que é uma coisa minha, entendeu? Da minha essência, que eu acho que eu não deveria mudar. Mas eu percebo que também tem essa situação de que a pessoa está passando, assim como eu passei um dia, precisei passar por certas coisas ruins para estar onde eu estou agora. E é um momento dessa pessoa passar por isso. E eu não quero, de uma certa forma, interromper esse processo. Só que eu também não gosto de ver uma pessoa sofrendo. Então, o que a gente... eu fico assim, toda vez que eu penso, eu tenho os meus jeitos de tentar ajudar e servir ao mundo do meu jeito. Só que eu sei que tem também as coisas que a pessoa precisa passar. Total. Né? Os contratos espirituais, o que aquela pessoa veio resgatar, né? Como é que é aquela roda de samsara ali daquela pessoa. Né? Eu tive muitas experiências de meditação que ficou muito claro pra mim sobre o que são contratos, né? Muito. Muito. Porque às vezes a gente não tem a consciência, a dimensão do que a gente foi, do que a gente, né? E a gente, aí que tá, o autoconhecimento nos ajuda a entender tudo, assim, por dentro, né? E essa sensibilidade também, porque como eu digo, às vezes a gente pode até ter o conhecimento sobre a situação, mas enquanto a gente não tiver aquela aceitação e aquele movimento de, opa, tá, tô aqui, né, vou ter que passar por isso. Eu sempre digo, existe um problema e uma situação a se resolver. O problema, tu foca naquilo que tu não resolve nunca. Agora, quando é uma situação, tu vai olhar a melhor forma para resolver aquilo. E passar aquilo. Vou te fazer uma pergunta agora. Aceitar. Exato. Deixa eu te fazer uma perguntinha que agora me ocorreu. A gente sabe o quanto tu é um sacerdote, né? Uma pessoa, um feiticeiro, um mago, assim, enfim, todos os adjetivos maravilhosos possíveis dentro, né, da espiritualidade. Eu gostaria de saber contigo se hoje, no cenário da espiritualidade, que a gente vê tantas pessoas e tantas coisas curiosas, vamos dizer, né, como é que é o teu posicionamento quanto a isso? Se, claro, você queira, né, nos contar aí, né, e deixar registrado. É um pouco forte, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma opinião de que eu acho que eu nunca posso invalidar a vivência de alguém. Né? Eu não posso dizer, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, até porque cada um tá passando por aquilo ali, pelas suas escolhas, pelos seus contratos, como nós falamos anteriormente, né? Agora, tem coisas que me incomodam um pouco. Incomoda, né? Dentro daquilo que eu conheci, dentro daquilo que eu vivi. Aí tem aquilo também. Compartilha conosco. A gente amiga, quer saber. Perigoso falar. Olha para a lente da verdade e conte para nós. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas aí faturando, né, em cima da própria quimbanda, um exemplo, né, se dizendo feitora, se dizendo sacerdote, e a própria pessoa mesmo diz, sou iniciado. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas brincam com a espiritualidade. Não tem o respeito que deve com E as pessoas hoje pensam assim, a pessoa que é forte espiritualmente é aquela que tem um carro, é aquela que tem uma casa, porque a gente aprendeu que a pessoa só dá aquilo que tem. Não quer dizer, gente. Né? Primeiramente, quando tu for olhar alguém para cuidar da tua vida espiritual, tu tem que ver se essa pessoa, ela gosta da vida. Ela te olha com humildade. Tu vai nos lugares hoje, tu tem que beijar a mão dos outros. Né? A pessoa não tem a humildade de chegar lado a lado com você. Então eu digo muito, esse tipo de pessoa pra mim não me serve. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí hoje em dia, desde sempre eu acho, né? Porque se nós formos pegar lá em 800 depois de Cristo, isso é um estudo, né? Até quem quiser ler Martelo das Bruxas, aquelas bruxas de Avalon também é muito interessante. Vocês vão ver que a igreja, ela teve um período de falência, né? Em 800 depois de Cristo. Então, o que acontecia? O homem lá estava com vontade de trair a esposa, não podia. O que ele fazia? Chegava no padre, lá no fulano de tal, e dizia assim, olha, tem teia de aranha na minha casa. Ela dá gargalhada. Ela é bruxa. E aí ele matava a mulher pela Inquisição,
vocês podem estudar isso. Nossa. E aí ele ficava com outra mulher. Nossa, Se a mulher não tivesse um peso de um pavão, ela era bruxa. Bom, eu já teria, assim, ó, morrido em 500 tipos de vezes diferentes, entendeu? Eram coisas desse sentido. Então, é como eu digo, é muito forte o que eu tô falando, no sentido de que as pessoas, elas brincam com uma espiritualidade e não têm noção de certo e errado há muito tempo. A própria Inquisição ensinaram as pessoas a isso. Isso é verdade. E as pessoas usam a religião para se firmar ou Como embasar. controle das massas, né? Porque se você for ver E Salem, tu vê né? isso no micro, né? E agora a gente No vê macro. no macro também. Exato. Total. Se vocês forem ver Salem, né? Salem, realmente teve lá aquela Inquisição, mas ali praticamente não tinha ninguém bruxo. Com certeza, Né? não tinha. Aí contam ali relatos, por isso que eu recomendo esses livros, né? O Martelo das Feiticeiras, As Brumas de Avalon, onde vocês vão ver relatos de, por exemplo, assim, a mulher queria ficar com o cara tal e ele era casado. Ela começava a rir, como se estivesse recebendo um espírito, e dizia, ela é uma bruxa e tá fazendo baixar um demônio em mim. Iam lá e matavam a mulher, ela casava com o homem. Que loucura, Então né? a gente tá falando de espiritualidade, a gente tá falando de amor, mas são coisas que, sei lá, há 1.200 anos atrás, que hoje acontecem. E quem sabe não sejam os próprios espíritos que faziam isso Exatamente. antigamente, né? Que estão nessa roda de samsara com a Exatamente. oportunidade de poder mudar esse padrão. Porque vamos E não lá, muda. você coloca oráculo, eu também, você convive com inúmeras pessoas, né, do meio. Hoje, o que mais tem são pessoas emocionalmente feridas. E se tu é malandro, rapidinho tu tira dinheiro daquelas pessoas. Uhum. Rapidinho tu faz ali uma encenação e a pessoa, meu Deus. E um mago, né, um bruxo, um oraculista, ele sabe manipular energias, ele pode manipular as energias para que aquela pessoa sinta o que ele quer naquele momento. E não, então aí há aquela troca, porque vai acontecer isso, e acontece, e a pessoa, porque um oraculista sabe mexer com energias, então Total. é uma coisa muito bizarra se a gente for parar para pensar, analisar a fundo, né, como acontecem essas coisas. O ser humano hoje, ele tá muito manipulador, né, ele tá audacioso. E Tá. eu digo muito assim, eu não tenho temor de um Deus, é que nem, por exemplo, assim, tu é pecador, eu não sou pecador, gente. Sabe aquela coisa daquele conceito do pecado, do mandamento, isso não é pra mim. Mas eu digo muito assim, eu gosto de dormir com a minha cabeça tranquila. Jamais eu vou te impor um medo, ou naquele teu momento de fragilidade, eu não vou fazer inquisição com você, se não gostaria que fizesse comigo. Como já fizeram, né? Inclusive quando nós nos conhecemos. Pois é verdade, que polêmica história. Mas respondendo então a sua pergunta, acho que tem pessoas bacanas e tem pessoas que não. Sim. Né? As pessoas se apropriam, às vezes por falar bem ou algo assim, para vender o seu peixe. É verdade. Eu já meditei muito a respeito a respeito dessas coisas relacionadas ao mal da humanidade. Daí eu percebo que porque o diabo, porque as energias ruins, só que eu acho que todas as energias são energias, boas ou ruins. Quem usa e manipula as energias para o mal é o homem. Exato. Sem dúvida. Entendeu? Então, tanto que tu vê as motivações de todo o mal da humanidade é de homens. O diabo não é, né? Então, eu não sei se isso tem alguma situação, mas eu fiquei pensando muito nisso e tentei buscar estudos a respeito, mas não vi. Mas o mais interessante é que eu já vi filmes infantis que mais ou menos simbolizam essa minha ideia. Essa minha... Acredito. Que é o mal tá ali, mas ele não é o mal, ele é uma energia... Que tá no ser É humano. uma energia que está ali, neutra ou negativa, porque as energias, elas precisam do negativo e positivo para si. Sim, a lei da uma polaridade. A lei da polaridade. equilíbrio, né? Então, existe a energia, aquela energia densa, a energia, tipo... Pesada, porque eu acho que em conflito com a energia sutil, totalmente leve, dá um equilíbrio que acho que é isso que é o que a gente está buscando, né? Mas, enfim, o que eu acho é que o ser humano, a humanidade usa as energias negativas que existem para o seu
Totalmente. Até porque se você... tem uma coisa muito interessante, se você gosta sobre esse estudo. Gosto, o deus das moscas, né? Para os babilônicos. Que seria o Beelzebub, sim, o Baal e assim por diante. Até sim. eu tenho ele tatuado aqui. Eu me lembro quando eu fui tatuar, o meu tatuador disse assim: ai, tu vai tatuar o diabo. Eu comecei a rir, gente. E aí, até tentei, assim, mais ou menos, trazer para ele uma referência, né? Nesse período também onde, né, Roma estava quebrada. Isso é histórico, tá, gente? Não tô falando mal do pessoal aí, né? Vocês percebem lá que eles utilizam muito, né, de culturas do paganismo, né, de deuses que já existiam, de divindades, de seres. E aí eles encontraram, né, aquele ser com bode, com chifre, e ali para eles era o diabo. Por quê? Porque eles precisavam assustar as pessoas. Eles precisavam trazer um medo, né? E aí também, você tem que casar, você tem que ter filhos, porque quanto mais pessoas, mais dízimos, né? Você tem que ter aquela vidinha ali. E aí, por exemplo, eu bati na minha mulher, foi o diabo. Eu traí hoje, foi o diabo, né? E a pessoa acaba parando de pensar, a pessoa acaba parando de assumir aquilo que ela fez e coloca a culpa num ser, né? Exatamente. Que nunca fez nada. É bem isso, assim, que está a serviço. A energia que está a serviço da humanidade. Mas eu tenho esperança, sabia? Eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão se abrindo mais para buscar uma consciência, para buscar luz, para buscar entendimento. Claro que ainda acredito eu que eu não vou estar aqui vivo para ver essa conquista final, mas eu acho que todo dia a gente coloca uma sementinha em algum lugar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí isso vai girando, vai crescendo. Essas polaridades também, essa questão da polaridade, né? O positivo e o negativo. E a gente sempre se prende muito ao padrão do bonzinho e do malzinho. Mas quantas vezes a gente já foi o vilão da história de alguém? Com certeza. Né? Então, quer dizer, essa coisa do bem e mal, elas, de certo modo, elas sempre vão andar juntas. E é como tu falou, né? É o yin e o yang. A luz e a sombra. Né? A luz e a sombra. É a dualidade. Isso sempre vai fazer parte desse contexto tridimensional, né, dessa nossa existência, talvez até em outras dimensões, eu não sei, mas a gente tem que saber lidar também e olhar para essa sombra e acolher ela, porque as pessoas elas não acolhem a sombra. Exato. E eu acho que a gente como oraculista, tá tudo bem, a gente, né? E daí acumula vários outros sentimentos, culpa, ressentimento, amargura, raiva, não sei o quê, e aquilo ali é o que baixa a frequência da pessoa. Exatamente. A frequência baixando, de chorar, né? Exato. Aí quando há essa diminuição dessa frequência, aí pronto. Aí tu já entra numa densidade onde tu vai alimentar e abastecer outras energias que são energias mais baixas. Aí vem a escassez, vem a doença, vem inúmeras coisas, né? O que paira em todo nosso. E o contrário é a elevação do pensamento, a gratidão, né? A gente ter coragem. E tá no outro, não tá em mim, que isso eu acho que é a coisa mais difícil do mundo, né? Porque sempre a gente vai tentar colocar na gente a responsabilidade das coisas. Mas eu só posso controlar a minha, eu não posso controlar o outro. E tomara a gente conseguir controlar nós mesmos, né? Exato. Nem a gente, às vezes, a gente consegue, nem os nossos sentimentos. Então, exato. A gente consegue controlar. Exato. É como eu brinquei, né? Em casa de ferreiro. Que eu queria dar um recado, meninas. Resumindo. Não deixem nenhum boy desalinhar o chakra de vocês. Essa é a máxima da Alice, gente. Eu adoro gente, essa máxima dela. Se sentirem mal, assim, tem que alinhar o chakra dele, eu não me sinto. Manda pra mim que eu arrumo. O Bruno é excepcional. Porque a gente tem também esse conceito, né? Me fizeram mal, mas eu, né, vou deixar por isso mesmo. Eu brinco muito, tu te sente mal, eu não me sinto. Traz pra mim que eu gosto. Eu gosto arroba Bruno, deixa o arroba. Deixa arroba o Bruno Benini. Que maravilha. Procure no Instagram. Que maravilha. Muito legal, né? Brincadeira, mas é bom, né? Tendo essa troca. Não, com certeza. Porque eu acho que hoje a gente está rompendo algumas barreiras que são bem importantes. Nossa. A gente tem aí vários outros canais, né, que falam de espiritualidade. Se me permite falar, né, o Paranormal Experience, que, aliás, eu estive lá. Beijo, garotos. Eu maratono, às vezes, o Paranormal. Amo eles de paixão. Entre outros, isso não é podcast, enfim, são tantos que trabalham, assim, arduamente e têm construído agora essa nova mentalidade
que tá deixando a gente ter uma noção melhor sobre o que é a espiritualidade, independente de religião. Exatamente. Né? Do tipo assim, eu posso e amo Maria Padilha, mas eu também posso ir lá e acender uma velhinha para um outro santo, sabe? Aquela coisa toda. Ou posso meditar e colocar um mantra. Posso tomar né? um chá. Pode tomar um ayahuasca, enfim. Né? Então, essa abertura, essa expansão, são esses momentos que fazem a diferença para nós, né? Que geram essa possibilidade da gente poder, então, abrir aí as porteirinhas na cabeça das pessoas. Então, é super importante. Parabéns pela iniciativa. São nossa querida aí. Alice, né? E Bruno, então, né? A nós todos, né? Que maravilha estar aqui nós com todos. vocês. E Cariel. Porque nada por acaso. Do time do Paranormal pra cá. Com muita honra. Gente, me assistam, tá? No paranormal.plus. É a rádio do Paranormal. Eu tenho um programa lá que chama-se Papo de Oráculo, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Mas tem reprise na quinta e no sábado. Gente, rádio, tá? Esta mulher, quando ela tá neste canal, assim, ó, vem seres. Vem. Aquilo fala com a tua alma. É incrível. Recomendo a todos. Gratidão. É feito com muito carinho mesmo. E às vezes eu nem lembro. Mas é. Opa, oi, como assim? Que quando a gente é um canal, é exatamente isso, né? Exato. É o amor por aquilo, pela humanidade, né? Pela humanidade. Então a gente usa. E é um exército gigantesco que trabalha pela nossa evolução. Incrível isso. É verdade. E a gente faz parte disso. Exato. Né? A gente faz parte disso. Guerreiros. Nós somos guerreiros da luz. Arroa. É isso. Vamos falar de tarô. Vamos. Tarô, eu acho que assim, eu mesma tinha um preconceito enorme com tarô, achando, não gosto de saber do meu futuro, não quero saber. E a gente hoje tá também estourando essa bolha de que achar que tarô é querer saber do futuro, saber o que vai acontecer. E não, o tarô nos direciona a escolhas melhores que estão ligadas à nossa intuição. Só que a gente tá tão afogado com as informações do mundo, de tudo, que a gente não escuta a nossa intuição, não escuta a voz, e a gente não está conectado, a humanidade não está conectada com o seu superior. Concordo. E os barulhos da vida e redes sociais, eu acho que é tudo muito poluído e tu não consegue te conectar. Eu acho que o oráculo e o tarô nos ajuda a se conectar com essa voz e tentar, né, ter as melhores escolhas para a gente ter o que a gente tanto quer. Eu acho que, assim, a gente fala em dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas na verdade não é o dinheiro que a gente quer coisas que o dinheiro trazem. Proporciona, exatamente. O dinheiro é um meio, né, e eu levei muito tempo para descobrir isso. E muita gente ainda tá ali rodando no meio, né? Porque o dinheiro, na verdade, não é o dinheiro, nunca é o dinheiro. É que seja tu poder viajar, quero comer no final de semana, poder comer, levar minha filha pra passear, quero viajar, conhecer o mundo, explorar, quero ter poder, que seja, mas no fim, o dinheiro é só um meio, não é... Né? Mas no fim, tudo, eu esqueci o que eu estava falando, o que eu ia chegar. Mas, do tarô. Meu Deus. Aí, o que eu percebo, dizem que quando a gente tem escolhas importantes na nossa vida, que a gente faz escolhas erradas ou escolhas diferentes, divergentes, traça-se universos paralelos, né? Eu escolhi isso, mas a Ana da Matrix, né? Quarta dimensão escolheu tal coisa e elas vão conviver e daqui a pouco se encontram e se entrelaçam. Eu fico pensando assim, cara, se isso é verdade, é muito doido ficar pensando nisso. Que loucura, né? É uma loucura. Eu acho que com o oráculo, né, a gente vê tanta coisa, né? Muito. Eu digo muito que com o oráculo eu aprendi que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades aí. Não sei. Exatamente. Né? Então, o passado tá lá. A gente sente. Mas ele fez o meu tempo presente. E se eu não tiver boas escolhas, amadurecimento no meu tempo presente, aquele futuro que eu tanto sonho eu não vou chegar. Isso é uma grande realidade.
Uma vez uma aluna minha me disse assim, ai, Bruno, eu tenho medo de aprender. Não me lembro se era um curso de tarô de baralho cigano meu, e ela disse assim, eu tenho medo de aprender, porque eu tenho medo de saber do meu futuro. Eu digo, meu amor, você tem que primeiro ter coragem de enfrentar a tua realidade. Exatamente. Tem uma lábia meio de Padilha, às vezes, sabe? Meio porretada. Mas com elegância. Porque assim, será que eu vou ter tal coisa? Às vezes até clientes, né? Chegam para nós, consulentes. Será que eu vou ter tal coisa? Será que eu vou ser tal coisa na minha vida? Vamos lá, o que você está fazendo para isso? Exato. O que você está buscando na sua vida? Uhum. Eu tô aqui sentado, eu tô aqui desmotivado. Isso é a coisa que mais acontece. Não vai ter. As pessoas não vão dar risada quando eu falo isso, o caminho se abre caminhando. Exato. É a gente fazendo as coisas. Isso mas tem pessoas que querem mais mastigado, eu diria. Eles querem, né, aquela coisa... Às vezes eles chegam a ser redundantes, fazer várias vezes aquela mesma pergunta. Às vezes eu olho e digo, bebê, isso aqui você já me perguntou de uma outra forma. Uhum. Né? Então vamos ver diferente, vamos ver o que você precisa começar a fazer. E às vezes essas pessoas são as mesmas que não vão mais falar contigo. Não. Mas depois elas voltam. Exato. Às vezes elas querem de imediato, né? Aham. Tu tem que me atender Poxa agora. Vida. Então aconteceu aquilo lá que você falou. Uhum. Tipo isso, né? Hoje eu falei isso pra Cariel, que aconteceu, que ela viu. E como isso é bacana, né? Eu acho que a pior coisa que tem, eu sempre digo, olha, eu nunca vou ser pago pra falar o que tu quer ouvir. Com certeza. É aquilo que eu tô vendo. Claro, né? Não, tem que ter uma sutileza no falar, se a pessoa também quer. Mas como é bom isso, né? Olha, amiga, olha, fulano de tal, aquilo que você falou aconteceu, agora eu quero, né? Os próximos passos, quero, né? Eu acho que isso é o fundamental do oráculo. Ele é uma orientação. Uhum, uma orientação. Totalmente. E ele é uma coisa sagrada, quando a gente vai lá para as pitonisas, né? Elas iam lá para aquele vulcão. Templo de Apolo, né? Templo de Apolo. E imagina, orientava um reino. Reza a lenda, inclusive, que elas tomavam, né? Uma ayahuasquinha, eu acho. Uma fumacinha. Elas tomavam, pegavam uma fumacinha, o trem lá. Uma brisa. Mas o Jean Vauelan falou que Eva... Guria, lembra? Exatamente. Que Jean Vauelan, gente. Que Eva não foi a maçã, foi um chá. Foi um chá. Foi uma ayahuasca. Foi uma ayahuasca, cara. Foi uma ayahuasca, cara. Adoro. Beijo. Rogério, Jean Vauelan. Toda a gratidão nossa aqui. Nós somos grandes admiradoras do seu trabalho. Esperamos você aqui no Rio Grande do Sul em breve com o seu Mentalma. Mentalma. Venha pro podcast. Mas menina, eu vou te falar. Eu já falei pra ela. Olha só o que aconteceu. Fui morar em Campo Bom, numa casa linda lá, incrível a casa. E eu tava num processo forte de meditação e tal, e o pôr do sol, o sol tava se pondo na minha frente, assim. Lindo, lá era lindo. E nisso, refletiu na bergamota, tinha uma bergamoteira. Bem na bergamota, e tinha uma bergamota. Pra você que não é do Rio Grande do Sul, bergamota é tangerina. Isso, tangerina, mexerica também, né? Mexerica no Nordeste é mexerica, eu acho. Tangerina. Tangerina, mexerica, isso aí. Fale. Então, aqui é bergamota. Mentira, não. E eu comecei a viajar nesse processo da Terra tão lindo que é a luz o sol e a lua. Sim. Alimentando todo um ecossistema que tu joga uma semente e vem um negócio. Tu corta a árvore e vem. E cresce mais. Cresce. A gente é isso, a gente faz parte disso também. Exatamente. A Terra não é uma terra de regeneração, porque a regeneração é uma regeneração por isso, porque tu corta, tu bota uma semente e regenera, vem. A fruta cai, natureza, né? A fruta cai no chão. A semente fica, germina e tem uma árvore de volta. Exato. Talvez não seja assim, toscamente, como eu tô falando, leve mais tempo, mas... exatamente isso. Essa é a nossa energia, essa energia da Terra. Então eu fiquei viajando nisso e eu fiquei pensando que aquela fruta tinha aquela energia do sol e da lua há tantos anos, que vinha, e eu vou comer essa bergamota. E fui comer. É o polo positivo e negativo. Claro. Porque quando a gente vai ver na espiritualidade, infelizmente, isso é uma coisa que me incomoda, não sei se para vocês também, vocês vão ver que o polo negativo representa o feminino, né? Uhum. E o masculino positivo, o homem. É mesmo? Sim. Por quê? Dentro da densidade, por exemplo, se você pegar a deusa Kali, é uma deusa que ela
come os filhos, né? Uhum. Ela guarda dentro dela. Então, ou seja, a criação, a terra, ela é densa, né, para gerar a vida. E o sol, ele vem como essa energia, né, do masculino, falando que masculino, né, não somente homens e mulheres, mas lua, sol, enfim, para justamente manter a vida que foi gerada, tudo negativo. Né? Por isso que toda luz tem a sombra e toda sombra tem a luz. Interessante, né? Muito. Eu sei que, voltando na fruta... E tu comeu essa bergamota, a gente quer saber. Tá, e era maçã ou não? Essa bergamota? Eu peguei, foi cinematográfico, eu tinha que ter gravado. Eu peguei, abri, aí aquele comi. cheirinho maravilhoso. Comi, eu senti a energia do sol. Acredito. Uau! Aqui Aquilo na natural, minha garganta. né? Eu gostei disso. E eu me emocionei. Eu disse, cara, que é isso que eu tô sentindo? Eu senti a energia da terra, do sol. E eu não tinha usado nada. Pura meditação. Eu tava dias meditando. E foi uma energia incrível. Tava numa sutileza, né? Tava sutilizada. Isso, acho que é a sutileza de ter a sensibilidade. Claro, a sensibilidade. Quem fala muito nisso é o... esqueci o nome dele. Que teve no Paranormal também. Que é o especialista em filosofia hindu. Ai, tá na ponta da língua, ai, gente. Eu sei quem é, mas não vou me arriscar o nome. Quem souber, bota nos comentários aí, Bota nos comentários. Bota. E ele fala muito na sensibilidade, que isso que é espiritualidade, tu ser sensível natural, às coisas simples. de fora e às coisas de dentro. Exato. Tu ter, né? Então é muito... Sem os barulhos do teu inconsciente, enfim. Então eu fiquei, cara, essa experiência que a Eva teve, talvez, né? De comer um fruto assim, né? Ela uma coisa meio kundalínica ali também, né? Exato. Kundalínica. Assim, o que eu quero com essa coisa imposta aqui? Só um pouquinho, eu sou uma deusa. Exatamente, Deixa e eu, ao mesmo tempo, fiquei pensando, cara, nós somos um produto, nós somos da terra, nós somos isso também. Regeneramos, nós... Totalmente. Tive aquele meu processo, aquela luz, né, que vem. Exato. E a gente também tem talvez a gente não compreenda assim 100%, mas até mesmo esse corpo que depois do desacoplar da alma, ele vai para a Terra também. Sim. Ele, a partir disso, ele também vai passar por várias e inúmeras fases, vai alimentar a Terra, vai alimentar os seres que precisam ser alimentados. E você, alma, espírito, consciência, vai acoplar num novo corpo, num novo veículo, e assim você segue na trajetória. Novos acordos. Entendeu? Então é uma loucura, porque de verdade somos imortais. Exato. Porque nada termina, tudo se reinventa, tudo se recria. A Terra nunca morre. A Terra nunca morre. A Terra nunca vai morrer. Ela se regenera do jeito dela. Total. E eu acho que isso também fala um pouco sobre os nossos caminhos, né? Eu não acredito que eu conheço pessoas, eu acredito que eu reencontro pessoas na minha vida. Né? Porque a Terra tem esse poder. Quando a gente olha, o rio desembarca no mar e assim por diante. Então, que nem eu falei hoje, enquanto eu estava esperando vocês, eu encontrei uma pessoa na qual eu atendo. Que é de uma cidade lá perto de Lages, da Serra. Eu ali esperando vocês, do nada. Tu é o Bruno, eu digo, sou, quem é você? Eu sei óculos, né? Não precisa da idade. Eu sou falando de tal, meu amor, né? Tudo bem. E foi um momento ali que eu tava passando uma situação, fiquei meio nervosa, aquilo foi tão bom, foi tão confortante. Então eu confortei ela num período, me confortou no outro. A hora que, né, vim aqui com vocês também, eu digo muito, a gente reencontra pessoas na nossa vida. Parece que a gente conhece há muito tempo aquela pessoa. Né? Até os antagonistas. Até os antagonistas, às vezes, aquelas pessoas com as quais a gente não se entende muito bem, a gente olha e pensa, porra, mas eu conheço. Te odeio de algum lugar. Te odeio de algum lugar. Meu Deus, te odeio de algum lugar mesmo. A polaridade, isso, né? Uma polaridade aí. Né? Tanto que é bom quanto que é ruim, teoricamente. A gente tem esses déjà vu, né? Aquela coisa déjà vu, Me é estranha essa pessoa. É verdade, cara, é verdade. Pois eu assim, eu trouxe o baralho de Padilha, né? Que ele não é nenhum tarô, nenhum Lenormand, um baralho cigano. E eu gostaria de saber se eu posso tirar uma leitura, né? Claro. Um coletivo pro canal, um coletivo para todos nós. Muito obrigada, claro. Né? Porque é um pedacinho de Padilha, a leitura dela, né? Eu e a Karen, a gente gosta muito de conversar e trocar experiência, né? É verdade.
E acho que eu já joguei pra você isso, né? Já. Tem uma energia Lindo esse baralho. incrível. Eu acho que Padilha é algo que conforta. E que conforte também vocês aí de casa que vão estar nos assistindo. Deixem o like, né? Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Né? Para estarem alinhados com esses E quem assuntos estiver comentando filosóficos. que não é legal, eu vou estar lá nos comentários cuidando de vocês. Tá ferrado. Cuidado. Ai, se apeguem, rezem forte. Que horror. Cuidem da sua espiritualidade, cuidem do seu eu Exato. interior. Seja lá o que se acredita. Acho que tu bem falou que a gente tem que respeitar as consciências. Acho que Exato. as vivências são importantes. Eu vou falar um pouco da experiência que eu tive em me reconectar com a essência xamânica de família, né? Que foi ver muita coisa assim, aquela brincadeira. Não é brincadeira, porque cada um tem uma consciência, uma vivência, e para aquela pessoa é a verdade dela, e ela Exato. vive a verdade dela, do jeito dela, enfim, não vou julgar. Mas eu acho que o respeito com a cultura, né? A gente se incomoda um pouco com a falta de respeito com uma cultura tão... Eu falo cultura justamente porque o povo indígena também é um povo, uma civilização que não separa as coisas. A cultura, também a espiritualidade, Exato. é tudo ligado, porque nós somos espirituais. Não existe o material e tudo é muito ligado. A maior magia que a gente tem no nosso Brasil é a magia indígena, né? A força desse povo que já estava aqui antes. Eu acho que a Alice tinha que puxar uma carta. Eu acho. Vou puxar uma carta. Ó, eu vou esticar bem como cigana fazia antigamente. Sim. Com a energia de Padilha. Com energia de Padilha. Da minha avó. Sempre da esquerda para a direita, porque é de Padilha, tá? Por favor, 3 cartas, eu quero que você tire. Esquerda para a direita. Isso, a sua esquerda para a minha direita. Eu ainda não sei. Bom, eu demorei 5 vezes para passar na autoescola. Sempre onde está o seu coração. A mão do coração. 5, assim, ó, foi um sofrimento. Ela acompanhou a minha carteira de motorista. É verdade. Cara... E dirige bem pra caramba. É verdade. Mais ou menos. Não, dirige sim. Não vou falar. Dirige bem. Tá, vamos lá. Eu vou deixar aqui mais perto de ti. Vamos lá. Me lembro a primeira vez que eu tirei a carta com a Cariel. Primeira vez na vida. Ui, olha aqui, ó. Não é querer puxar pro teu assado, mas ó, a gente tem os ditados aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu preciso cuidar um pouco. Puxar pro teu assado, né? Ó, notícias breves pra você, um grande amor e âncora, tá? Opa! Pro seu lado profissional, esse ano vai ser um ano que você precisa focar bastante, porque o dom da comunicação vai estar com você. Grandes pessoas você vai conhecer e vai passar pela tua vida. É um ano que você vai se encontrar tanto como pessoa, tanto como amor no teu destino. E assim, ó, pare de te esconder. Você não é pequeno. Você nasceu pra brilhar. Né? Gente, que lindo. Adorei. Existe caça, existe caçador. Você é caçador. Então use essa estratégia a teu favor. Eu sou mesmo. Não pense assim, ó. Naquilo que você tem pra lutar ou pra fazer, já é seu. No momento que você tomar posse. Teve alguém do teu passado que te inferiorizou como mulher, ou enfim, a vida por si só, às vezes nós. Mas você já tá recuperando muito bem isso. E essa força dessa mulher que te acompanha, a sua força, vai te levar muito longe. E também jamais se compare, tipo assim, inferior, como mãe, ou até mesmo em coisas assim da sua vida. Porque você é uma grande pessoa e você tá trazendo muito exemplo para outras pessoas. Isso é verdade. A sua sutileza, o seu jeito, o seu carinho,
Você encanta e inspira muitas pessoas. Extremamente inteligente. Amiga, 3 pra você também. Agora é a vez da gente. Cariel. Ai, socorro. Ai, que Mas é medo. claro, vai. Vem cá tirar. Vai a Padilha, por 3 favor. pra você. Então vamos energizar, vai. Vamos energizar essas cartas, gente. Que isso aqui vai ser que vai- babado. Vai pegar fogo. Socorro. Não, Maurício, não vai pegar fogo, não. Maurício. Não vai, não. Maurício, Maurício, fica tranquilo que tá tudo dominado. É um fogo etéreo. É o Isso. etéreo, ele vai saber o que é. Um fogo etéreo. Socorro. Gente, eu acho que acabou. Acabou. Mas vai continuar, um pouquinho vai, mais. Que qualquer coisa a gente corta. Olha aqui, ó, a carta das alegrias, caminhos abertos e casamento. Ai, meu Deus do céu. Amor, um novo ciclo, assim, na sua vida. Eu acho que, pelo que me cai aqui pelo baralho, você tá sempre aquele jogo de cintura. Resolvo aqui, mato um leão aqui, 2 ali, 3 lá. E sempre muito pelos outros, sabe? E isso é uma coisa muito boa, porque você traz vida, você traz alegria no caminho dos outros. E essa alegria tá chegando numa completude da sua vida, porque quando a gente ama demais, chega um momento que a gente quer ser amado também, né? Exato. A gente olha e diz assim, eu também mereço ser feliz um pouquinho. Também mereço ser olhado, também preciso, né? E este momento vai chegar. Opa. Algo, alguém, uma situação vai lhe completar muito este ano. Que maravilha. É um Eu ano- recebo. E vai. É um ano assim que você vai Recebo. olhar. O seu caminho vai mudar 360 esse ano. Gente, tá gravado isso. Tá, eu não sei se vai ser para uma outra cidade, outro estado que você vai, ou se você vai ficar aqui. Sorocaba, Faz tudo. claro. Tá todo Minha mundo vida indo pra case, Sorocaba. Tudo vai mudar tá. na tua vida. Tá? E assim, alianças, né? No sentido também de negócios, parceria. Trabalhar o teu lado de comunicação, o teu lado estrategista, que você tem bastante. Né? Esse lado de visão Cigana, que você né? tem muito grande. Isso aí. Esse lado de Cigana, não mundo. me abandone no meio da estrada. Sabe que eu tenho uma cigana que a Padilha não gosta, né? Por quê? Juanita. E aí Meu a Deus. Padilha canta assim pra ela: Cigana, linda cigana, dos olhos que me encantam. Cigana, me conte os teus segredos, que eu realizo todos os teus desejos. Eita, lá no Ela é babado. Mas digo assim pra você, vai fechar uma parceria muito... E não só a nível Brasil, tá? Tem Opa. proposta pra você pra fora Ah, também. isso tá rolando. É Tá? Se tiver uma mala grande, alguma coisa eu compro, me Meu enxuta. Deus, A gente bora! vai, né? Vamos, já vamos estamos indo. Mas assim, ó, tanto pra uma como pra outra, assim, ó, é incrível a amizade, o carinho, a energia que vocês duas têm É verdade. juntas. Vocês formam, meu Deus, uma torre, algo muito forte. É a força do feminino, né? É a força das mulheres. Das índiazinhas. Das panteras, das índias, né? E digo pra vocês, assim, ó, retome, principalmente pra você, retome com toda a força o teu trabalho, a tua intuição, porque assim, ó, o mundo já é seu. Um brinde aos outros, porque o nosso sucesso já tá garantido. Isso aí, Bruno, foi um prazer Amém. imenso estar aqui contigo. O prazer É. foi meu, né, gente? Eu tava me borrando de medo. Volte. Sempre que precisar. Foi um prazer muito grande, eu só tenho que agradecer pelo carinho, por todo esse momento, essa troca, e que venham muitos e muitos outros, né? Momentos como certeza. este. Ai, com certeza, agora que a gente já estamos conectados, nossas linhas se conectaram. Exato. Agora, daqui pra frente é só Pra frente. encontros mensais. Ai, que delícia. Já pensou? Vamos? Não é? Né? Um encontro Falando mensal. sobre espiritualidade, falando sobre... E vai que o povo gosta, daqui a pouco a gente abre um mensal aí de cartas, né? Com certeza. Sem É. dúvida. Conforme Eu acho que tem muitas slides. pessoas, assim como eu, peregrinas, buscando verdades. E que buscam, assim, esse tipo de conteúdo que a gente acaba... A gente pode achar que não está influenciando ninguém, que é um monte de É. bobagem que a gente está falando. Mas sempre vai ter alguém que vai se conectar, que vai ter os seus insights, que vai se identificar com alguma coisa, Com certeza. e vai entrar num processo Nunca legal de evolução. Exato. E é isso que eu quis dizer assim pra você. Nunca deixe de ser você por pensar, de repente eu tô falando bobagem, de repente eu tô... Não, Sim. né? Eu sempre digo muito que quando um de nós desistimos, muitas pessoas perdem, Com certeza. né? Porque todos nós que estamos aqui, nós somos um portal, Sem dúvida. né? Então, eu sempre digo, bruxas, bota o chapéu e mostra o que vocês estão fazendo. Não desistam, porque não é só nós que perdemos, é o mundo.
né? E isso vai reverberar para inúmeros outros lugares. Finalizando, eu queria perguntar para vocês dois. Primeiro para ti, Bruno. Para ti, o que é viver o extraordinário? Vocês estão umas perguntas hoje, sim. Viver o extraordinário, para mim, ser natural. É um desafio. Autêntico. É um desafio, mas é tão gostoso. Se bancar é gostoso. Quando eu digo se bancar, não só financeiramente, mas tipo, eu sou isso, vou até o fim. Isso pra mim é... Isso tu é. É sobrenatural. É extraordinário, é tudo. Extraordinário, né? Sabe que nesse período que eu fiquei, enfim, com outro podcast, aqueles 19 dias lá, eu digo muito. Ali, se eu não fosse quem eu sou, eu tinha tremido na base. É mesmo. 19 dias a pão e água mofada em cativeiro, pessoas ali com arma te cercando. E mesmo assim, tu não abandonar a tua fé. A arma apontando pra ti. Tu é bruxo, sou. Dando tiro e tu continuando ali. Dali eu entendi. Subindo ali, próximo. Está em segredo de justiça. Tá, não logo ali, falar. Não se pode falar muito sobre o assunto. Não podemos falar, mas tá, o que eu me desculpa. refiro... Mas ainda vai virar um best-seller. Como é que é o nome? Biografia. Uma bíblia quase, né? Eu acho que todo mundo tinha que escrever experiências espirituais. Foi. Assim. E eu escrever acho que, é interessante. Né? Eu acho que isso foi extraordinário. Que maravilha. Sabe? Viver o extraordinário. Viver quem realmente sou. Que incrível, Bruno. Incrível. E você, minha amiga Cariel? Gente, pra eu vou ti, ter... o que é viver o extraordinário? Vou ter que copiar o nosso amigo Bruno, gente. Porque, de fato... Mas eu acredito muito nessa questão, assim, da autenticidade. Mas eu também incluiria que é extraordinário quando a gente se percebe no agora, né? Porque é tão difícil a gente estar no agora. É difícil. Né? Isso é extraordinário. Viver o extraordinário é aceitar o agora. É verdade. Sem pensar no atrás, sem ficar elaborando o efeito borboleta, né? A gente vive muito pouco agora. Até tem um livro, né? O Poder do Agora, né? Tem. É muito interessante. Mesmo que a gente não foque, assim, que a gente tenha esse foco no agora, a gente não está deixando de construir um futuro. Talvez até a gente construa um futuro melhor por focar mais no agora, né? Eu acho que isso também é viver o extraordinário. Né? É tão difícil, gente. É difícil. Dói. Eu tô no comum, tá, tu pessoal? Viver eu não mesmo. tô no extraordinário. Viver que aconteceu muito comigo, tá, gente? Tipo, a luz que cortaram, viver aquilo, ter aquela experiência. Poxa, eu estou num momento muito difícil de dinheiro e acabaram de cortar a minha luz. O que eu vou fazer com uma criança pequena? Né? E tu fica pensando, não, vou viver esse momento. Ó, velhinha, ó, minha filha, hoje não tem jeito, a gente vai ter que ficar aqui. Teve uma vez que a gente fez uma cabana e acendemos umas velas, não pegou fogo ainda, graças a Deus. Sim. Mas eu acho que é isso, tipo, aconteceu, acho que é isso que viu agora, né? Vamos viver o que tá rolando agora, cara. Vai com o que tem. Faz um... Aí a gente foi ler, aí a gente fez uma barraca. Eu tenho essa foto até. Então, olha que legal, né? Isso é lindo. Tô cuidando Vivam pra não agora, chorar. pessoal. Não posso chorar. Mas eu acho que é isso, né? Viver agora. E é difícil, mas vamos tentar. Quem sabe pra você aí que tá escutando a gente falar sobre isso, talvez seja um sinal. Com certeza, porque ser é diferente de ter, né? De ter, exato. Sejamos mais. Totalmente, é porque as pessoas se perdem no meio, que é o dinheiro. Exato. Vou ter, gosto de ter. E não é esse o... Claro, cada um, se tu gosta, se pra ti é legal ter um carrão, né? É meu sonho, vou ter minha Porsche. Tudo bem, é o sonho da pessoa e tal. Eu nem caberia. Mas eu acho que cada um tem Eu acho que eu já queria uma coisa meio fazendo, assim, sabe? Tipo uma Eu também. Eu falei até... Fazendeiros. Fazendeiros. Como é que é o nome? Boiadeiros. Boiadeiros, né? Isso. Ai. Pensei, tipo, eu vi que o meu lance é ser também essa vibe de conectar com a natureza. Ficar no meio do mato. Eu E agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Opa. Ai, meu Deus. Se hoje vocês perdessem tudo, pudesse escolher uma coisa só pra ter pra recomeçar a vida, o que seria?
Saúde. A louca, né? Saúde. Saúde. Porque se não tiver saúde fisiológica, né? Porque é o perder tudo na Terra, né? Tu disse. Tipo assim, hoje vocês perdessem tudo e tivessem que recomeçar do zero. Saúde. Porque com a saúde eu posso pegar, posso fazer uma faxina, eu posso... né? Saúde. Eu, né, no caso. Né? Eu acho que eu também vou copiar. Porque eu acho que é isso também. Tu ter vitalidade. Exato. Vitalidade. Exato. Tipo, pra recomeçar. Por que eu gosto muito dessa pergunta? Uma vez me perguntaram Mas é que desculpa te perguntar, mas tu quer falar de coisas de que dá pra tocar? Tudo que a gente já viveu, que a gente adquiriu. Ou coisas que a gente não toca, tipo... Aí que foi, quando me fizeram essa pergunta, eu disse assim, tá, eu posso continuar com a minha espiritualidade? Sim, pode. Então eu posso perder tudo, entendeu? Porque eu acho que... a espiritualidade, a tua essência é um conjunto completo, né? Adorei. Saúde, teu corpo, tua essência, porque isso pra mim, ser, que é diferente de ter. Ter é efêmero, é momentâneo. Agora, bem prática, bem taurina. Saúde. Certíssima. Dá saúde. Saúde e comida. Saúde pra comer também. Isso aí. E o sushi. Um sushizinho, né? Ai. Eu tô mais na proteína hoje em dia. Eu também tô numa vibe assim. Às vezes eu vivo o extraordinário, que é comer o carboidrato. Sim. Podíamos, né, hoje. Então vamos comer. É uma coisa, né? Vamos pro extraordinário depois do programa. Vamos viver o extraordinário. Que nós vamos fazer um make-off depois, hein? O after da... Vai ter after. Café colonial. Café colonial, sim. É tanta coisa pra falar, assim, que eu queria ter um dia inteiro pra trocar essa energia maravilhosa. Vou, né? A gente podia gravar a nossa cachoeira amanhã e também postar no canal pro pessoal, quem quiser assistir. Claro, eu tenho medo. Com certeza. Eu tenho medo, né? Vai que as pessoas descubram que eu sou uma sereia, agora tirando isso. Não, mas... Beijão a calma. Eu te conheci através da Cariel, né? A gente... Eu fiquei muito feliz com o teu trabalho, me conectei muito, me inspirei muito pelos teus vídeos. Ele tem uma calma pra falar, né? Uma paciência. Só por fora. pra transmitir os pensamentos, assim, sabe? Eu acho que dentre todas as pessoas que jogam cartas, são poucas, né, que a gente consegue se conectar e ver uma verdade. Não que eu não queira desmerecer outras pessoas que também, mas é... Sim, claro. É que a gente sempre vai ter aqueles que se afinam mais conosco, Exato. né? E uma coisa que a Padilha sempre me ensinou foi isso, sabe? Pra tu lidar com o próximo, tu tem que amar a humanidade. Tu tem que se amar como humano. Tem que amar a tua vida. Uhum. Coisa ruim, tu vai no médico, o cara nem te olha na cara, né? Então eu digo muito nós, médicos espirituais, né, da luz, nossa diferença é essa muitas vezes. É o carinho que a pessoa precisa, é a atenção, é a humildade. Né? Eu quero ser espiritualista, primeiro seja humilde. Exato. Exatamente. Eu quero ser grande, seja humilde. Isso é essencial. Né? Porque é muito fácil a gente se perder. A gente se perde muito, é muita informação, muita... E aí que entra a meditação que nós conversamos hoje, o estudo, tudo isso é poder. Poder em que sentido? Se analisar, ter respeito ao próximo, né? Buscar entender o espaço de cada um. Sim, quando é o nosso momento, quando não é. Eu acho que é tudo isso, mais um pouco. Acho que conectou muito os nossos assuntos hoje. Muito bom. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Que venham mais programas, mais episódios para nós. Muito sucesso para esse ano de 2025, que está começando. A gente já está gravado, né? Mas a gente ainda não chegou no carnaval. Quando for ao ar, acredito que já tenha passado, talvez, o carnaval. Então, juízo. Quer dizer, agora eles vão ver já depois do carnaval. Espero que vocês tenham tido juízo. Esperamos que tenham tido juízo. E um banho maravilhoso, pré-carnaval, sabão de coco. Passou o carnaval, bebês. Banho de anil, tá? Equilibrar a energia, equilibrar os chakras de vocês. E tu tem algum recado para beber, não dirijam. Isso, se dirigir, não bebam. Só deixar aqui, então, né, registrado o agradecimento também para o Bruno, né, por ele ter nos concedido aí essa oportunidade e convidar vocês
para se inscreverem no canal, para curtir, para comentar, para compartilhar também com as pessoas que você eventualmente sente que também tem identificação com essa parte da espiritualidade. Vai ter outros episódios aí que a Alice vai estar aí concedendo com outras, né, espiritualistas maravilhosos, né? Então tem muito mais conteúdo aí para chegar. Então fique aí conosco. Bota lá no seguir, né? Inscreva-se. Inscreva-se. Ativa o sininho de notificação. Isso. Esteja conosco. E compartilhe também da sua opinião, né? É bom isso. Essa sempre troca bom. de experiência. E para os haters de plantão, gente, nós estamos num país laico. Aqui a gente pode, sim, abordar assuntos, né, diversos sobre a espiritualidade. Você vai ser muito bem-vindo se você for educado, ok? Se você não for, a gente corta. Eu nem vi se tem hater. Eu acho que em outro canal que eu tinha, apareceram uns haters. Numa entrevista, mas é normal. Não, tipo, mas acho que é uma pessoa assim, né? Acho que é normal, as pessoas têm que se expressarem, né? Enfim, eu já não tenho paciência. Já lidei muito, já chorei. Educação. Já li e chorei, mas hoje eu leio e agradeço. Eu também, leio e agradeço. Eu vivei e agradeço. Tchau. Quer dizer, agradecer, né? E já diz assim, Deus, se for tua vontade, já pode levar, né? Meu Deus do céu, não. Gente, eu tô brincando. É brincadeira. Eu gosto de passar esse ar. A gente cancela a pessoa na internet, pronto. Faz cair o Wi-Fi. Eu gosto que a pessoa me acompanhe. Sabe? Eu acho que o hater, ele é aquela pessoa que mais nos ama, porque ele nos segue, ele nos acompanha, ele assiste. Eu acho que é que nem o pessoal cético. Eu digo que é aquela pessoa assim, que nos ama e a gente não deu atenção pra eles. Exatamente. E aí eu digo muito, eu gosto, porque o incentivo deles é o que nos faz crescer. Sim. Eu gosto de crescer e mostrar pra eles, eu tô aqui, tu continua no mesmo lugar. Exatamente. Eu acho que é tipo o cético que... um cético, por exemplo, quando ele começa a entrar na espiritualidade, ele tem, ele tem muitas questões relacionadas. Eu sou um pouco assim. Não gosto de ficar... Mas você é cético, mas você está aberta. Né? Sim, sou cética e aberta. O intolerante não, ele tem aquela verdade absoluta dele. O ateu é complicado. Né? Mas alguns, pessoal? Eu gosto de jogar para ateu. Eu também, porque ainda o ateu, ele busca uma ciência, ele busca outro tipo de crença, né? Agora o cético é... Agora o cético, a pessoa que é fixa, assim, isso aqui é uma verdade absoluta, mas esse daí tu não consegue mudar de jeito nenhum. Que pena, né? Não vale a pena. É muito triste não ter abertura para mudar e ver outras visões. Mas sabe o que também eu fico feliz? É nós expandir o nosso trabalho de comunicação e deixar um legado aqui. Porque ele pode ser assim. Mas todo mundo tem um telhado de vidro, né? Então daqui a pouco pode ser um filho, um neto. Alguém naquela ancestralidade ali, naquela raiz, que vai curar-se e automaticamente vai curar essa pessoa também. Exato. Né? Porque às vezes o cara, sei lá, não gosta de alguma religião, daí vem o neto que vai ser um sacerdote, vai ser não sei o quê, sabe? Com certeza, é bem isso. E vai acabar curando ele mesmo. Exato. Cara, isso é mágico. Então, isso é real. Podem tentar matar as bruxas, mas elas sempre estão entre nós. Eu não creio em bruxas, pero que ai. Isso aí. Eu tenho presentes especiais para vocês. Direto da loja Deep Store, que é uma das nossas patrocinadoras. Esse é o teu, Bruno. Obrigado. E esse é o seu, Cariel. Deep Store. Que lindo, olha o luxo. Eu amo essa cor. Gente, obrigado, ela adivinhou a cor que eu amo. Meu Deus. Essa cor é a tua cara, tu precisa usar. Muito tua paleta de cores. Muito também comigo. E essa cor eu achei que ia combinar com o teu tom de pele. Lindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela... Eu também trouxe 2 presentinhos pra vocês. Ai, meu Deus. Presente em duplo, né? Porque, na verdade, foi algo que eu escolhi e a Padilha consagrou, né? Ela levantou a energia dela pra vocês. E até por conta da leitura, acho que vai fechar com vocês. Então, pra você, eu não sei se você curte Ganesha. Gosto. Mas a Padilha disse que você gostava. Muito então, lindo. pra você é Ganesha. Amo. Inclusive, Ganesha, ele também tem um arquétipo parecido com o Deus das Moscas. Então, para todo ciclo de mudança, de prosperidade, muito bacana. Velhinha vermelha e maçã.
E pra você, Olha, meu nossa, grande bebê de incrível. Iemanjá. Ai, Iemanjá é ela. E quem faz essas artes, gente, é a loja da minha mãe, né? Minha mãe tem uma loja lá em Sosepé que se chama Regi Bijus. Regi Acessórios de Moda Íntima. E toda a Entrega para o inspiração, Brasil. todo esse fora, trabalho que olha. ela faz um processo de canalização que a espiritualidade use ela para fazer a mandala, para Que fazer todo coisa linda. o japamala. Amei, ó. Todo canalizado. Todo Gratidão, canalizado e amei. consagrado por Paju. Amei. Vou até tirar uma foto depois, Maravilhoso. pessoal, pra vocês verem. Ai, adorei. Gratidão. Vai decorar minha casa nova em Porto Alegre. Lindo. Aí. E o de Ganesha é poderosíssimo. Eu, quando eu tive um negócio, um empreendimento, me roubaram. Eu tinha naquela semana uma dívida de 60 mil reais para me pagar. E eu não tinha R$1. Foi quando começou a pandemia. Eu lembro que eu senti uma velhinha para ele, porque eu sonhei. E uma maçã. Depois eu comi a maçã. Em menos de 2 horas, eu recebi, na época não tinha nem Pix, era depósito de um cliente meu, um atendimento, enfim, algo que aconteceu para ele. Eu sei que eu paguei minha dívida e ainda me sobrou 30 mil reais. Ganesha, ele é poderoso. Quem honra, tem. Não, Arro. a Ganesha não é a rua. É... Não, Ganesha é... Jai, Ganesha, Jai. Jai Ganesha. É Isso aí. poderoso. Eu queria agradecer, Bruno, por vir de São Cepé, participar, né, da nossa entrevista aqui. Eu acho tão legal quando as pessoas dão importância, vêm, né? É uma viagem, é cansativo, e tu veio, né? Eu valorizo muito. Gratidão por vir. Então, tudo bem. E, cara, minha amiga, minha parceira, Gratidão, sempre, gente. sempre bem-vinda aqui. Tô muito agradecida. de Todas as verdade. vezes quero tu aqui Obrigada. comigo pra Opa. gente trocar uma ideia. Obrigada por tudo. Quer deixar um recadinho teu pro pessoal agora, aproveitar? Recado, Oráculo Cariel, para quem quiser me seguir, tá? E que todo mundo possa aproveitar aí, né? O conteúdo desse canal maravilhoso Incrível. que a Alice está cada vez mais crescendo. Nós vamos ter aí próximos convidados também interessantes. Sim, é tudo. Vamos abordar sempre assuntos relacionados assim a filosofia, comportamento, espiritualidade, tudo que a gente consiga e que nos facilite nos conectar com o nosso eu superior e viver o extraordinário. Obrigada, pessoal. Gente. Beijo. Até a próxima.